Senhor, pedimos que o Senhor esteja conosco nesse tempo de compartilhamento, para que possamos compreender um pouco mais das diferenças que existem, Pai, ainda como igreja cristã, para que nós possamos compreender, entender, ainda assim mantermos comunhão com aqueles irmãos que professam uma crença, alguns detalhes da nossa crença de forma diferente. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender e nos dê um tempo bem agradável. Cuida de cada um que está aqui presente, daqueles que também não puderam estar conosco nesse tempo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, nós temos já há 6 encontros falados sobre as questões que são basicamente insolúveis quando a gente olha para católicos e reformados, católicos e protestantes. Na semana passada, nós abordamos pelo menos 2 temas, sendo que um deles nós não conseguimos completar e a gente vai terminar hoje. Falamos a respeito de purgatório e falamos a respeito da infalibilidade do Papa. Essas questões fazem parte da dogmática católica, ou seja, é um dogma presente na Igreja Católica e os católicos devem entender, devem compreender todas essas questões e professar esse dogma. Eu tenho conversado com algumas pessoas que fazem a seguinte afirmação: olha, eu sou católico, mas eu não concordo com determinadas coisas. E eu, de uma maneira assim, uma tentativa de ajudar essa pessoa, eu explico que ser católico implica na questão de aceitação de todos os dogmas, e determinadas coisas que as pessoas não aceitam são dogmas, que isso fica complicado, porque ele não entende que ele está protestando contra a Igreja Católica, da qual ele faz parte na caminhada. Então, é necessário que a gente tenha um pouco de paciência, um pouco de conhecimento para poder abordar da maneira adequada algumas pessoas com quem nós temos contato. Vamos voltar um pouquinho a falar sobre a questão da infalibilidade do Papa, que é uma questão dogmática. Tratamos a semana passada dessa questão, mas vamos tentar entender o que estava acontecendo historicamente. O concílio, né, em 1870, a Europa está passando por algumas coisas que são extremamente interessantes. Primeiro, está existindo uma guerra entre a França e a Prússia. E isso, a Europa, aliás, estava, né, sempre enfrentou esse tipo de problema, sempre enfrentou guerras. E entre a França e a Prússia, o papado, o pontifício da época, ele é pró-francês, ou seja, ele está do lado da França. A Prússia, ela envia, juntamente com a Itália, forças para conquistar Roma. Então, olha que coisa interessante. Durante o processo de unificação da península, a Itália gradativamente absorve os estados pontifícios, ou seja, a Igreja Católica tinha territórios dentro da Itália. E nessa guerra entre França e Prússia, a Itália vai absorvendo esses territórios. As tropas do rei Manuel II entram em Roma e incorpora à cidade um novo estado. Em 13 de março de 1871, Vítor Emanuel II ofereceu uma compensação ao Papa Pio IX
uma indenização e o compromisso de mantê-lo como chefe do Estado do Vaticano, um bairro de Roma onde ficava a sede da igreja foi dado como leis de garantia. O papado, consciente da sua influência sobre os católicos italianos, recusou-se a reconhecer a nova situação. E o papado começou a entender e considerar a sua situação como prisão, como prisioneiro do poder do Estado. Ele proibiu que católicos italianos votassem na eleição do novo reino. Essa questão só foi definida melhor em 1929, quando é firmado um tratado de Latrão entre o Mussolini e o Papa Pio XI. Ou seja, quando acontece o concílio que vai definir a infalibilidade do Papa, a Europa estava em guerra, Roma estava sitiada e a Igreja Católica perde territórios. Então, tem influência, sim, nas decisões. Outra coisa que estava acontecendo era o surgimento, aliás, não é bem o surgimento, porque o surgimento aconteceu um pouco antes, mas a influência de uma filosofia chamada liberalismo por toda a Europa. Isso tem consequências e influências, penetração dentro das comunidades cristãs. Então, vejam, o papado está perdendo poder. Inclusive, algumas igrejas católicas já estavam falando na questão de nacionalismo. Então, as igrejas não queriam mais ficar debaixo da autoridade papal, pelo menos algumas igrejas. Ainda acontece o liberalismo, que é um desejo de contextualizar os fundamentos religiosos da tradição judaica cristã. Para os liberais, desde o tempo da Igreja Apostólica, o mundo experimentou sucessivas e progressivas alterações culturais, de modo que as terminologias da Bíblia e as declarações de fé contidas nos credos eram pouco compreensíveis para as pessoas daquela época e ainda são para hoje, segundo a visão liberal. Como base para a sua postura, os liberais sustentam que o cristianismo, ao longo da história, tem procurado adaptar sua estrutura organizacional, liturgia e linguagem a situações culturais específicas. Vejam, nós não estamos falando dessa questão liberal na questão da economia, porque hoje a gente acaba ouvindo, a pessoa é liberal, a pessoa é mais estatal. Não é essa a questão é a questão filosófica, que entra com bases humanistas, dizendo que a forma, a maneira de expressar o cristianismo estava parado no tempo. E precisava-se de uma nova postura. O liberalismo é a rejeição da autoridade religiosa, ou das autoridades religiosas. Os defensores do deísmo racionalista, então, eles acreditam que Deus criou o mundo, mas a razão do ser humano tem que entender essas questões. Eles advogam que todas as crenças deveriam passar pela prova da razão e da experiência, e que a mente do crente teria que permanecer aberta diante dos fatos e verdades, independentemente da sua origem. Ou seja, a filosofia liberal está entrando não só na maneira de viver da Europa, mas também dentro das igrejas. Não estou dizendo só a Igreja Católica, hein? Está entrando também dentro das igrejas reformadas. Ou seja, a razão tem que explicar aquilo que eu estou lendo. Caso a minha razão não explique aquilo que eu estou lendo, e nesse caso nós estamos falando das revelações bíblicas, ou não tem explicação para algum tipo de tradição, ou para algum tipo de dogma, a minha razão pode dizer, eu não aceito essas coisas. Isso são falácias humanas.
Aí começa a ficar complicado, porque alguns liberais acabam negando algumas coisas preciosas dentro da nossa declaração de fé. O liberalismo começa a trazer algumas questões complicadas. Dúvidas sobre a ressurreição de Cristo. Jesus não ressuscitou. Ele morreu e os apóstolos começaram a fazer uma manifestação. Os apóstolos começaram a indicar algumas razões e começaram e fizeram porque fizeram por esconder o corpo de Jesus. Vejam só, outra coisa que o liberalismo vai trazer como consequência é o problema do pecado. O liberalismo não vai aceitar o pecado como sendo tudo aquilo que transgride, que é contra o caráter de Deus. O pecado, para os liberais, será visto como uma ignorância, um desajuste, um problema social. É uma questão de maturidade. O ser humano vai crescer, vai se desenvolver, e ele vai deixar de fazer algumas coisas que, dentro da tradição judaica cristã, dentro do catolicismo e dentro da reforma, evidencia-se como um pecado. Então, o liberalismo vai questionar a ressurreição de Cristo, vai questionar o pecado, também vai questionar as coisas relacionadas com o reino de Deus. Aquela questão de observar o reino de Deus dentro de dois movimentos, o movimento interior e o movimento exterior, com a volta do Senhor Jesus Cristo, o liberalismo vai falar que não é bem assim. O reino de Deus é visto como um estado ético. Então, as pessoas vão encontrando ao longo da sua existência e através do conhecimento algumas coisas que vão tornando o ser humano mais perfeito. Outro problema vai ser a questão de Jesus ser visto como um humanista idealista. E aí Jesus não é mais visto como Deus, como Filho de Deus encarnado, que trouxe a palavra do Evangelho, que morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados. É simplesmente um ser humano, é mais um profeta. Então, com todas essas questões, a Europa está convivendo. Aí vai surgir o concílio e a questão da infalibilidade do Papa. A gente já viu esse slide, que é o dogma instituído pelo Concílio do Vaticano I, convocado pelo Papa Pio IX, aonde estabelece a primazia do Papa sobre toda a Igreja e definiu a sua infalibilidade na questão doutrinária e na questão moral, ou seja, ex cátedra. Então, quando o Papa decide alguma coisa ex cátedra, da cadeira, do trono, da autoridade dada a ele, isso é uma questão de infalibilidade. Ele não falha. Bom, essa questão também está baseada no primado de Pedro, ou seja, a interpretação de Mateus capítulo 16 passa por Pedro ser a pedra aonde Jesus Cristo estaria edificando a sua igreja, ou teria edificado a sua igreja. E o Papa, ele é uma sequência desse primado. Então, apesar de nós entendermos de forma diferente essa interpretação, porque a própria gramática vai trazer uma diferença entre a palavra pedra e a palavra rocha, entre a declaração de Pedro. A gente vai ver também, se você não pensar nisso, não só nessa questão da gramática, você vai começar a ler os textos que tem nas cartas, Paulo escrevendo para Gálatas, a situação que ele aborda Pedro, Pedro falando que ele é mais um entre os presbíteros, a questão de o próprio Pedro falar que nós somos pedra, isso tudo, gente, vai trazer um problema de interpretação. Agora, para se manter a questão da infalibilidade, ou seja, quais são as bases para que você possa fazer tal declaração? Olha, a base é a seguinte: Pedro foi o primeiro
sobre quem Jesus depositou a igreja, e os papas, os bispos romanos, são a sequência natural e lógica. A partir daí, veja bem, isso não tem histórico bíblico, tem histórico de tradição. A partir daí, fica mais fácil a igreja colocar a questão da infalibilidade. A reforma e alguns segmentos da Igreja Católica tiveram problemas com essa afirmação. Contudo, aqueles católicos que não concordavam com essa questão, eles foram expostos e tirados da comunhão, eles foram excomungados. Então, quando a gente tem algumas coisas com as quais a gente não concorda, e a gente não vê base bíblica, mas a gente vê o seguinte: o Papa declarou, o Papa e o Colégio dos Bispos declararam esse tipo de assunto, fizeram uma abordagem de fé e de moral sobre essas questões. E aí fica difícil a gente trabalhar e dizer assim, olha, mas a Bíblia não trabalha, não fala, não relata, não revela essa questão. Ou se revela, nossa interpretação é diferente disso. E aí a gente encontra um problema, porque o Papa disse isso. E nessa questão, e essa questão é dogmática, o Papa tem palavra final nas ações, na fala de fé e de moral. Bom, se você ficou interessado também nesse assunto, você pode pesquisar alguns outros sites que falam a respeito desse tema. Vamos tentar abordar um novo tema, uma nova questão, a partir de agora, que é a questão dos sacramentos. Por quê? Os sacramentos, a ideia sacramental faz parte do dogma, embora os sacramentos se dividam em 7. Mas todos eles, como um conjunto, é parte do dogma da Igreja Católica. Para a gente entender um pouco isso, nós vamos ter que, primeiro, entender o que significa essa palavra sacramento. Veja só, essa definição da palavra sacramento e um estudo um pouquinho mais completo a respeito disso. O termo sacramento, que provém do latim, é mais antigo e aparentemente de uso mais generalizado que o termo ordenança. Por quê? Nós vamos encontrar dentro do pensamento reformado a palavra ordenança, em vez da palavra sacramento. Na verdade, a palavra sacramento não existe nas Bíblias, ou na Bíblia. Sua origem é bem estranha às Escrituras. Nos tempos antigos, referia-se a uma certa quantia depositada em dinheiro perante o tribunal por duas partes em litígio. O vencedor da questão tinha a sua parte devolvida. O perdedor tinha a sua parte confiscada. Ao que tudo indica, para ser oferecidas aos deuses do paganismo. Esse era o sentido da palavra sacramentum. Não significa que a Igreja Católica pense assim. Nós estamos vendo a origem da palavra sacramentum. Com o passar do tempo, a palavra sofreu duas evoluções semânticas, de acordo com Berkhoff. No uso militar do termo, em que denotava o juramento pelo qual um soldado prometia solenemente obediência ao seu comandante. Isso era um sacramento. Nota-se aí que os cristãos aproveitam essa ideia de obediência, pois no batismo o fiel promete obedecer a Cristo através da profissão de fé. Então, tem uma ideia aqui na questão da palavra no seu uso militar. No sentido especificamente religioso que o termo adquiriu, quando a Vulgata o empregou para traduzir a palavra grega, que significa mistério. Essa palavrinha aparece no texto grego, quando Jerônimo ele faz a tradução
do Antigo Testamento para o latim, a Vulgata, a língua vulgar do povo. Parece que vem daí a ideia católica de que o batismo tem algo sobrenatural, tem algo de mistério, místico, infundido graças ao batizando. Ou seja, alguma coisa acontece quando alguém é batizado. É um mistério. Entre os cristãos primitivos, o termo sacramento significavam doutrinas, selos, sinais e ainda mesmo mistério. Ou seja, a origem da palavra sacramento é um pouquinho conturbada, tá? A gente não consegue ter uma definição exata do significado da palavra. A gente vai entender um pouco por causa das definições da Igreja Católica e mesmo da Igreja Reformada. Bom, vamos lá. Quais são os sacramentos e o que significa dentro da Igreja Católica? O sacramento, para a Igreja Católica, são sinais sensíveis e eficazes da graça. A gente vai ver uma outra definição, que é o seguinte: é um sinal externo e visível de algo que acontece de forma invisível, que é uma ação direta de Deus oferecendo sua graça. Isso, segundo a Igreja Católica e também segundo algumas linhas, a gente vai falar daqui a pouco, da Igreja Reformada, foi instituída ou instituído por Cristo e confiados à Igreja, mediante os quais nos é concedido vida eterna. Essa questão de sacramento ligado com vida divina é muito mais ligado com a Igreja Católica. Contudo, algumas igrejas reformadas, protestantes, têm algumas questões que ficam um pouco difícil de se entender, mas os sacramentos dentro da Igreja Católica são 7. Batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Nós vamos tentar, hoje, falarmos sobre batismo, confirmação e Eucaristia, se a gente conseguir chegar a contento nisso. Muito bem, então vamos lá. Eu falei algumas coisas para vocês que existem basicamente 2 pensamentos a respeito de sacramento. Ainda a gente não está abordando quais são os sacramentos. Mas, dentro da Igreja Reformada, existem, no máximo, 2 sacramentos. Contudo, na Igreja Católica, a gente vai encontrar 7 sacramentos. Essa questão do pensamento católico, diferente do pensamento reformado, passa por Zwinglio, Lutero e Calvino. O que significa isso? Olha, a Igreja Reformada, a gente vai encontrar dentro dela essa questão do pensamento da existência de sacramento. Contudo, Zwinglio pensa de uma maneira, Lutero pensa de uma maneira e Calvino pensa de uma outra maneira. Eu estou dizendo grandes pensadores e teólogos reformados, tá? Talvez vocês estejam pensando assim, nossa, mas a nossa igreja pensa como a respeito sobre essas questões? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daí. Vamos lá. Eu trouxe 2 textos para a gente falar a respeito de batismo e ceia. São textos conhecidos por nós. São textos que você já deve ter ouvido, lido e estudado a respeito. No batismo, Mateus 28, dos versículos 18 ao 20. Existem mais textos, tá? Eu só estou citando 2, um a respeito do batismo e outro a respeito de ceia. Então, a respeito do batismo, Jesus aproximou-se deles e disse:
Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Com relação à ceia, a gente vai pegar 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo está instruindo a igreja de Coríntios a respeito da ceia, ele vai citar o seguinte: e tendo dado graças, partiu e disse. Ele está citando aquilo que Jesus fez na última ceia. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bom, esses são dois, pelo menos, versículos que falam a respeito de batismo e ceia. Eu quis trazer esses dois textos só para a gente lembrar aquilo que normalmente nós falamos a respeito desse assunto. Esse assunto não é estranho para você, ou espero que não seja. Mas vamos verificar como é que é o pensamento católico a respeito dessas questões. Bom, batismo na Igreja Católica. Pelo batismo, somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados na Igreja e tornados participantes da sua missão. O batismo pode definir-se como o sacramento da regeneração pela água e pela palavra. E aqui tem um grande problema entre a Igreja Católica e a Igreja Reformada, entre o movimento protestante, daqueles que protestaram, com a Igreja Católica. Nós não entendemos que o batismo é regenerativo, é um sacramento de regeneração. A Igreja Reformada não entende dessa maneira. Essa questão de batismo ser regenerador é uma questão da Igreja Católica, e aqui a gente não consegue comungar, a gente não vê possibilidade de ter um pensamento comum. Por quê? Porque nós entendemos que não é por aí que se dá a regeneração. Mas será que é isso? Vamos ver alguns esclarecimentos a respeito disso. Enfim, o batismo é um sacramento, uma graça sobrenatural. Não é superstição. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. Vejam só, essa palavra, essa frase, sinal visível de uma graça invisível, nós vamos encontrar também dentro da Igreja Reformada, de algumas linhas, de algumas igrejas que existem até hoje no movimento protestante e reformado. Pode e é recomendado pela Igreja, insere a pessoa na linda família cristã, perdoa o pecado original e devolve a santidade original, a qual, a partir daí, deve ser ajudada com os pais, padrinhos e pela comunidade da fé. Gente, presta atenção. O batismo perdoa o pecado original e devolve a santidade original. Essa questão do pecado original, a Igreja Católica também entende que é alguma coisa com que o ser humano nasce. É essa miséria na questão da sua natureza. O ser humano tem, e isso é comum na Igreja Católica e comum na Igreja Protestante, Reformada. O ser humano tem uma natureza pecaminosa, sim. Contudo, segundo a Igreja Católica,
O batismo perdoa o pecado original. Vejam essa outra colocação. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no Espírito e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados à Igreja e feitos participantes da sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. É isso que fala o Catecismo da Igreja Católica. E aqui nós temos, como já falado, um problema. Porque nós não entendemos que o batismo é regenerador. Por quê? Olha o que fala 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos de 17 a 29. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo, ou melhor, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A questão da regeneração não passa conforme a ideia reformada pelo batismo. Ou seja, o ser humano não pode ser regenerado quando ele recebe a aspersão, quando nele é jogado uma água batismal. A regeneração só acontece quando essa pessoa, quando esse indivíduo entende e confessa que Jesus Cristo é seu Salvador e seu Senhor. Até então, ele é um ser humano pecador sobre quem pesa a ira de Deus, conforme fala Romanos, capítulo 1. Ok. Deixa eu dar uma pausada aqui. Verificar se alguns de vocês têm alguma pergunta para ser feita. Depois a gente continua. Se você tiver alguma pergunta, você pode abrir o seu microfone e fazê-lo. Então, tá bom. Oi, Feltrin. Sidão, você tinha dito, a hora que você estava falando aí dos sacramentos, que algumas igrejas protestantes têm algumas coisas difíceis de entender, algo, não sei exatamente essa palavra que você falou. Você podia citar eu vou citar na sequência. Dá para só aguarda um momentinho, eu vou fazer uma tabelinha aí, tá? Ah, tá bom, perfeito. Eu vou fazer uma tabelinha. Tá legal, ótimo. Mais outra pergunta, gente? Ou posso voltar à apresentação? Tá bom, então vamos lá. Vou apresentar. Bom, o Feltrin perguntou a respeito da questão de como... Por que é complicado? Deixa eu só adiantar um pouquinho. Porque algumas definições, assim, entre Zwinglio, entre Calvino e entre Lutero, tem algumas questões que, na minha ótica, são difíceis de entender. Eu não consigo entender completamente a ideia, basicamente, de Lutero e basicamente de Calvino a respeito do assunto.
Mas depois a gente fala alguma coisa quando a gente mostrar uma tabelinha. Vamos dar continuidade e lembrar num segundo sacramento da Igreja Católica, que é o sacramento da confirmação. O primeiro sacramento é o sacramento do batismo, ou seja, o batismo tem um papel regenerador na vida do indivíduo, né? Ou seja, quando aquela criança é batizada, ele é perdoado do seu pecado original. Confirmação, então. No rito da confirmação, também conhecido como crisma, gente, se você veio da Igreja Católica, você deve ter passado tanto pelo batismo quanto pela confirmação, em algumas vezes chamado de crisma. No rito desse sacramento, confirmação, convém considerar o sinal da unção e o que essa unção designa e imprime. Vejam só as expressões. Selo espiritual. Olha a outra definição. Por esta unção, a unção da crisma é feita com óleo, um óleo específico, feito pelo sacerdote num momento específico, depois de você passar por uma classe de preparação. Por esta unção, o confirmando recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O selo é um símbolo da pessoa, sinal da sua autoridade, da sua propriedade sobre um objeto. Era assim que se marcavam os soldados, com o selo do seu chefe, e também os escravos, como o selo do seu dono. O selo autentica um ato jurídico ou um documento e, eventualmente, o torna secreto. Bom, tudo bem com relação à questão do selo. O problema é a questão de quando a pessoa passa pelo sacramento da confirmação, ele recebe o selo do Espírito Santo. Ele é selado com o Espírito Santo. Gente, a gente não vai encontrar essas coisas dentro da revelação das Escrituras. Nós vamos encontrar, sim, a respeito de selo do Espírito Santo. Veja lá, em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O texto de Efésios deixa muito claro que o selo do Espírito Santo foi dado para aqueles que, quando ouviram, creram na palavra da verdade. Isso é um fato escriturístico, né? Agora, dizer que na confirmação a pessoa recebe o selo do Espírito Santo é uma coisa um pouco mais complexa. Por quê? Porque está se dizendo que através de algo visível acontece uma manifestação da invisibilidade da graça. É assim, a linha é muito tênue, Está realmente parecendo um mistério. Alguma coisa acontece ali. Quando as Escrituras falam que o selo do Espírito Santo realmente nos foi concedido mediante a audição, eu ouço e eu creio. Eu recebo o Espírito Santo, eu sou batizado no Espírito Santo e tenho o selo, sou selado com ele. Então, quando a Igreja Católica faz a afirmação de que a confirmação é um sacramento e naquele momento você recebe o selo do Espírito Santo, você está dizendo que
O que as Escrituras está falando em Efésios capítulo 1, o peso maior é na questão do sacramento, e não na questão da fé, não na questão da crença. E aí fica um embrulho para a gente, porque a gente não sabe lidar com isso, ou não concorda com essas questões. Tá? Então, a confirmação para nós é alguma coisa que não bate, assim como o batismo, né? Na questão dele ser regenerador, não bate com isso. Né? Para a gente não entende dessa maneira. E na questão da confirmação, também a gente não entende dessa maneira. Então, a gente está vendo dois sacramentos com os quais nós temos dificuldades, nós não entendemos dessa maneira conforme a revelação das Escrituras. Um terceiro sacramento, gente, é o sacramento da Eucaristia. Vejam só, batismo, confirmação, Eucaristia. No centro da celebração da Eucaristia, temos o pão e o vinho. O que o católico fala de Eucaristia, nós, reformados, vamos falar de ceia, mas com sentido diferente. Vejam só, no centro da celebração da Eucaristia, temos o pão e o vinho, que pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, se tornam corpo e o sangue do mesmo Cristo. Vejam só. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima, e aquele que agora se oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu a si mesmo na cruz. Só a maneira de oferecer é que é diferente. E por quê? Nesse divino sacrifício que se realiza na missa, aquele mesmo Cristo que a si mesmo se ofereceu outrora de modo cruento sobre o altar da cruz, agora está contido e é imolado de modo incruento. Esse sacrifício é verdadeiramente propiciatório. O que significa tudo isso? Em outras palavras, significa o seguinte: no ritual da missa, o centro, a cereja do bolo, o ponto máximo da missa é a Eucaristia. Por quê? Porque a Eucaristia é o sacrifício contínuo da pessoa do Senhor Jesus. Mas espera aí, Jesus, nós entendemos assim? Não, nós não entendemos assim. Nós entendemos que Jesus morreu uma única vez naquela cruz para pagar o pecado da humanidade. A questão da Eucaristia é uma questão católica, aonde se afirma que Jesus continua oferecendo o seu corpo como sacrifício, e isso é feito de maneira contínua em toda a missa e em qualquer lugar ou a qualquer hora. Então, se você assiste uma missa às 7 horas, o sacrifício de Jesus está sendo realizado ali, às 8, às 9, às 10, o dia inteiro. É um sacrifício contínuo, mas de uma maneira diferente. O sacrifício na cruz foi cruento, teve dor, teve sangue. O sacrifício realizado na Eucaristia, naquele momento onde o sacerdote levanta a hóstia e diz: esse é o corpo de Cristo. Isso está sendo feito de maneira incruenta, ou seja, sem dor e sem sangue, sem crueldade.
E isso é propiciatório, da mesma maneira como foi propiciatório o sacrifício do Senhor Jesus. Para quem não está acostumado com essa palavra propiciatório ou propiciação, imagina assim, é mais ou menos alguma coisa que você oferece para alguém em troca de não receber a punição devida. Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele se ofereceu, pagou o preço no nosso lugar. Veja bem, é interessante aqui, porque quando você pensa na Igreja Reformada, a Igreja Reformada não tem a Eucaristia, evidentemente, e também não tem a ceia como ponto principal do seu culto, né? Nós não temos isso. A Igreja Reformada já entendeu que não era assim. Quando você olha, por exemplo, para um culto, você vai ver, você virá, né? Verá o momento de louvor e adoração, você verá um momento de oração, você verá um momento de pregação, ensino das Escrituras, e, eventualmente, de tempos em tempos, você verá a celebração da ceia, com um entendimento próprio dos movimentos reformados, ou das igrejas reformadas. Então, por exemplo, as músicas dentro das igrejas reformadas, elas são milhares e milhares de vezes melhores do que as músicas compostas dentro do ambiente da missa. Por quê? Porque não se dá um valor devido para um momento de adoração e louvor. Dentro da missa, tudo caminha para a Eucaristia. Enquanto o movimento, as igrejas reformadas, as igrejas protestantes, têm o seu momento de adoração. Evidentemente, gente, que daí o aperfeiçoamento melódico de letras doutrinárias, hinos, cânticos, isso vem, assim, muito na frente da Igreja Católica, né? Vem muito. Por quê? A Igreja Católica não dá o devido tempo, não dá o devido sentido para o momento de louvor dentro da missa, o momento de adoração dentro da missa. A cereja do bolo, se assim a gente pudesse chamar, é a Eucaristia. Pela consagração da Eucaristia, opera-se a transubstanciação do pão, do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Gente, veja só, o que acontece ali, no momento da Eucaristia, é chamado de transubstanciação. Aquele pão, aquela hóstia, se transforma no corpo de Cristo. Aquele vinho se transforma no sangue de Cristo. E isso é um sacramento, isso é um mistério. Enquanto o sacrifício, a Eucaristia é oferecida também em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos. Ou seja, no momento da Eucaristia, poderá haver perdão de pecados, tanto daqueles que estão vivos, como daqueles que morreram. Por isso, a missa do 7º dia, ou do 30º dia, que é feito para os mortos, você tem também a celebração da Eucaristia.
A sagrada comunhão do corpo e sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, que perdoa os pecados veniais e preserva o participante de pecados graves ou pecados mortais. Adiantando um pouco, a questão da confissão, um dos sacramentos da Igreja Católica, os pecados veniais, aqueles que não são pecados mortais, a gente tratou um pouco disso a semana passada, podem ser perdoados durante a missa, durante o momento da Eucaristia. Você pode conversar com Deus e esses pecados veniais são perdoados. Contudo, os pecados graves, os pecados mortais, passa necessariamente pelo sacramento da confissão com alguém autorizado. Então, vejam bem, nós falamos a respeito de batismo, falamos a respeito da confirmação e falamos a respeito da Eucaristia. Eu vou mostrar um quadro para vocês agora, onde a gente vai tratar de alguns assuntos relacionados também com a Igreja Reformada. Vejam só, eu fiz um quadro onde a gente vai apresentar a Igreja Católica e 3 ideias das igrejas reformadas, tá? E vamos falar um pouco do batismo, confirmação, Eucaristia e ceia. Eu pus uma coluna separada para a gente entender que Eucaristia está muito ligado com a ideia da Igreja Católica, e ceia está mais ligado com a ideia das igrejas reformadas. Então, vamos lá. Voltando. Igreja Católica com relação ao batismo é um sacramento, ele tem sim o caráter de salvação, ele é realizado em crianças e adultos e é feito através da aspersão. O sacerdote pega um pouco de água. Bom, tem alguns vídeos aí que o sacerdote coloca a criança naquela cuiazinha, né? Também ele imerge a criança, mas normalmente é feito com um material onde pega a água, não sei o nome daquele, esqueci o nome daquele negócio que pega a água e joga na cabeça da criança. Isso é um modelo aspersão, pega um pouco da água, da pia batismal e joga sobre a cabeça. Tem todo um ritual para fazer isso, inclusive os padrinhos, tá? Se você for convidado para ser padrinho de alguém, de alguma criança, de um amigo, irmãos, parentes da Igreja Católica, se você não for católico, você não pode ser padrinho. Tá? Você precisa necessariamente ser católico e ter passado pelo batismo, pela confissão e pela Eucaristia para você poder fazer, para você poder ser... eu esqueci a palavra aqui. Esqueci, perdi a palavra. Se você quiser participar daquele batismo com padrinho, se você quiser ser padrinho daquela criança. Na Igreja Católica, na questão da confirmação, é um sacramento onde se recebe o selo do Espírito Santo. Na questão, a Igreja Católica, na questão da Eucaristia, é sacramento, é sacrifício, e o corpo e o vinho, e o sangue e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus Cristo, ou seja, existe ali o processo de transubstanciação. Nós temos agora 3 pensamentos dentro da Igreja Reformada a respeito dessas questões. Vejam só. Um pensamento da Igreja Reformada. Depois a gente pode até citar exemplos, tá? Mas agora vamos pensar só na divisão entre católicos e reformados, entre católicos e protestantes. Tem um pensamento dentro da Igreja Católica que batismo é sacramento, sim,
mas ele não tem o caráter de salvação. O batismo é um sacramento que pode ser feito em crianças, em adultos e pelo processo de aspersão. A confirmação dentro de algumas igrejas reformadas, protestantes, é chamado de profissão de fé. Não existe essa questão eucarística, contudo, essa questão da Eucaristia, contudo, existe na ceia a questão de entendimento de que ceia também é um sacramento e, diferentemente da Igreja Católica, que crê na transubstanciação, algumas igrejas reformadas, principalmente luterana, entendem como consubstanciação, ou seja, naquele momento da ceia, o pão e o corpo de Cristo estão presentes. Eles não se unem, eles não se transformam numa única coisa. Pão continua pão e corpo continua corpo, contudo, eles estão juntos. É uma consubstanciação. Outro pensamento de igrejas reformadas é o seguinte: batismo é sacramento, sim. Pode ser ministrado para criança e para adulto. E também é feito de maneira da aspersão. A confirmação é o que é chamado de profissão de fé. E ceia. Ceia é sacramento. Esse sacramento é um meio de graça. Lembram-se daquela definição? Alguma coisa visível que é feito e recebe-se dessa forma a graça invisível. É um meio de graça. Contudo, não é nem transubstanciação, nem consubstanciação. Ali, naquele momento da ceia, existe a presença espiritual de Jesus. Ok? O terceiro pensamento macro da Igreja Reformada com relação ao batismo. O batismo é a última linha aqui dessa tabelinha. O batismo não é sacramento, o batismo é uma ordenança. O batismo não deve ser feito em crianças. O batismo deve ser feito em adultos ou quando o jovem, adolescente, ciente do que ele está fazendo, ele faz essa declaração pública. E a forma do batismo é feita por imersão, embora dentro desse próprio movimento vocês vão encontrar aqueles que não aceitam, ainda que seja de alguma igreja reformada, o batismo por aspersão. E vocês vão encontrar algumas igrejas que aceitam o batismo de aspersão, desde que feito dentro de uma igreja reformada, devidamente diferente dessa questão de salvação, como a Igreja Católica. Não existe para essa última linha de igreja reformada a questão de confirmação, porque não existe essa questão de batismo de criança, não existe a questão da Eucaristia, e a ceia, para essa linha de pensamento, é memorial, ou seja, é algo feito em memória de. Entende-se que é uma ordem, é uma ordenança. Aliás, gente, Igreja Católica e Igreja Reformada não diferenciam na questão de isso é uma ordem. O problema é como interpretam alguns a questão de batismo, confirmação, Eucaristia e ceia. Tá? Gente, em uma hora falar sobre todos esses assuntos, às vezes fica difícil. Eu acho que a gente vai conseguir voltar um pouco nisso semana que vem, tá? Mas, assim, qual que é o modelo de igreja que pensa na questão do sacramento, da igreja,
da ceia como um sacramento e consubstanciação? A Igreja Luterana. Qual é a Igreja Cristã Reformada que entende que sacramento é um meio de graça e tem a presença espiritual na ceia? É a Igreja Presbiteriana. Quem é que, dentro da cristã reformada, a Igreja Cristã Reformada entende como ceia como sendo um memorial? As igrejas batistas, as igrejas congregacionais. Tá? Basicamente é isso. Vou voltar aqui, tá, gente? Espero não ter perdido nenhum de vocês nessa apresentação aqui. Feltrin, uma coisa que eu achei fala. interessante aí, nesse período de pandemia, quando a gente estava fazendo os cultos não tinha presença, né? Eu não sei se todas, mas pelo menos algumas igrejas presbiterianas, eu sei que eles não faziam a ceia, talvez justamente por causa disso, porque é mais do que um memorial para eles, né? Então, eles eram contra essa questão de fazer a ceia como a gente chegou a fazer algumas vezes, né? A ceia online. Tá? É verdade. Veja bem, vocês devem conhecer, assim, a Igreja Presbiteriana, as igrejas luteranas, outras igrejas batistas, congregacionais. Existe aquilo que eu falei no começo, assim, eu não consigo ver como um meio de graça, eu não consigo olhar isso como um sacramento. Contudo, não existe alguma coisa assim, uma diferença tão brusca como você olha para a Igreja Católica, quando a Igreja Católica afirma que na Eucaristia tem a repetição do sacrifício de Jesus Cristo, e que no batismo, por exemplo, tem o aspecto da salvação. Nenhuma igreja de linha reformada, protestante, pensa assim. A forma é diferente, o entendimento a respeito de ceia é diferente, um pensa mais como Calvino, outros pensam mais como Zwinglio, outros pensam mais como Lutero. Contudo, a gente caminha juntos, tá? Se alguém for numa igreja, desde que a igreja batista aceite que alguém de outra igreja participe desse momento de ceia, tá? Mas, em via de regra, não tem problema um batista participar de uma ceia na igreja presbiteriana, ou o presbiteriano participar de uma ceia da igreja batista. Tenha só, assim, a definição, né? Olha, a gente entende que é uma em memória eu entendo que tem a presença espiritual aqui e tal, mas assim, não tem grandes problemas, porque nós vamos ter uma diferença na interpretação de alguns textos, da maneira como se olha o texto, né? Mas, assim, o grande problema é quando isso, além de sacramento, ganha a perspectiva de salvação, ganha a perspectiva de sacrifício contínuo. Isso traz problemas para a gente ter a comunhão, para a gente conseguir andar juntos. Tá? Mesmo, por exemplo, na questão de batismo, né? Por exemplo, a Igreja Batista não batiza criança. A Igreja Presbiteriana, a Igreja Luterana batiza, mas nem a Igreja Luterana, nem a Igreja Presbiteriana fala que batismo é uma maneira de salvação, a pessoa está salva ali. Não tem isso. Tanto é que você vai ter depois, nesses dois modelos, nesses dois movimentos, gente, eu não estou entrando em detalhes, tá? Estou só falando de uma coisa mais macro. Você vai ter a questão da profissão de fé, onde publicamente as pessoas têm que dizer para a igreja que pertence que ele crê no Senhor Jesus, ou seja, tem um entendimento da igreja, de algumas igrejas calvinistas, né, de que essa participação da criança no batismo
os pais estão colocando essas crianças debaixo do guarda-chuva da igreja. É mais ou menos como uma criança lá no Antigo Testamento, judaica, que quando nascia, passava pela cara, como está fugindo as coisas na minha Circuncisão. mente. Cara. Circuncisão, obrigado. A criança passava pela circuncisão, a criança era colocada dentro do povo. Ela ia passar depois pelo conhecimento, pelo entendimento, pela revelação de tudo aquilo que Deus tinha falado pelo povo. Assim, também, dentro do movimento calvinista, você vai encontrar, do pensamento calvinista, você vai encontrar a questão do batismo colocando a criança debaixo do guarda-chuva da igreja, mas ela precisa ser ensinada, ela precisa ser conduzida, educada nas escrituras para posteriormente vir a fazer a profissão de fé, mas ela só é salva quando entende, compreende, confessa o Senhor Jesus, ela vai receber o Espírito Santo na mesma forma, no mesmo pensamento de uma igreja batista, que entende que recebimento do Espírito Santo, a imersão, o batismo dentro do Espírito Santo, no Espírito Santo, ela vem com essa questão da declaração de fé, ou seja, quando a pessoa entende e confessa quem é Jesus, o Espírito Santo automaticamente está dentro dessa pessoa, faz dessa pessoa o templo, a sua habitação. Tá? Então, apesar da gente ter algumas dificuldades, não é isso que separa, a gente mantém comunhão, sem menor problema. Agora, quando a gente olha para a questão católica, a gente começa a falar assim, opa, peraí, mas aqui é mais profundo, o buraco aqui é um pouquinho mais embaixo, ou bem mais embaixo, né? Não dá para a gente comungar com essas ideias, a gente entende de forma diferente. E aqui faz-se coro o pensamento calvinista, o pensamento luterano, o pensamento, estou falando lá da Reforma, né? Calvinista, luterano, zwinglista e anabatista, né? Então, tem muito disso.